Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos fazer um tutu que é super fácil de fazer, super rapidinho, mas o acabamento na barrinha dele, gente, fica muito fofo, fica muito lindinho, então por isso que eu quero ensinar para vocês, tá? Então, a barrinha do nosso tutu vai ser feita com renda. A renda é essa daqui fininha, né? Ela é a número 5. Mas, se você quiser, pode fazer com a renda mais larga também. A número 9 também fica bem legal, tá? Mas eu vou fazer aqui com a número 5. Fica bem delicadinha essa barrinha. Vai ficar super fofinho o nosso tutu, super delicado, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, diferente daquele outro tutu que a gente já fez aqui no curso, que eu vou deixar a fotinho aí para vocês, a gente fez com a renda reta, né? A rendinha só foi costurada na barra do tutu. Esse aqui, nós vamos ter um passo antes de costurar no tutu. Nós vamos franzir a nossa renda. Então, assim, se você tem a overlock, eu te aconselho a franzir na overlock, que vai muito mais rápido, né? Mas se você não tiver overlock, não tem problema. Aí você vai franzir daquele jeitinho tradicional. Passa uma costurinha na máquina reta, puxa um fiozinho e vai franzindo a sua rendinha, tá bom? Eu vou franzir aqui rapidinho a minha na overlock. E para franzir na overlock é bem simples, eu já mostrei aqui para vocês. A gente regula esses dois aqui, ó, esses dois tensores da nossa máquina. No caso, a minha máquina aqui é uma máquina que tem a ponto cadeia. Então, ela tem uma agulha a mais, ela tem uma linha a mais, né? Então, essa daqui é a do ponto cadeia e essa daqui é a tradicional. Então, se a sua máquina não é a ponto cadeia, ela vai ter só esses três tensores aqui. E aí você vai regular apenas esse primeiro aqui, tá? Se a sua for a ponto cadeia, que é aquela que faz a costurinha de segurança, então ela vai ter também esse tensor a mais. Então, no caso, você vai regular esses dois aqui, que são os tensores aqui, ó, da nossa linha, né? A linha de máquina reta, tá? Não é os tensores das linhas de overlock, tá? Esse aqui é o fio, ó, o fio da overlock. Não é esses tensores aqui que a gente mexe, tá bom, gente? É os tensores das linhas retas, tá? Então, eu dou aqui no meu tensor 9 voltas, tá? 9 voltinhas em cada um. Então, dei 9 voltinhas aqui, 9 voltinhas aqui, e ela já está no ponto para franzir a minha rendinha. Se você quiser, né, franzir mais ou menos, você vai regulando conforme os seus tensores, tá bom? Faz o teste, vai regulando e vai franzindo aqui para você ver o ponto do franzido que você quer. Então, eu vou franzir a minha rendinha aqui rapidinho e já volto para a gente continuar o nosso tutu. Antes da gente colocar a nossa rendinha na barra, nós vamos preparar o nosso tule, né? O nosso tutu. Então, para isso, nós vamos fazer aqui o nosso tutu com o método de tira inteira. Aqui eu tenho 8 metros de tule, tá? Porque eu vou fazer um tamanho 2 anos. Então, eu tenho 8 metros, vou dobrar ele ao meio e passar aquela costurinha no meio, né? Fazendo a nossa canaletinha para a passagem do nosso elástico. Então, aqui não tem segredo, né, gente? Já ensinei em outras aulas como que faz. Você vai dobrar o meio e vai passar aqui o elástico, né? Vai deixar aqui a medida do seu elástico. No meu caso aqui, eu vou usar um elástico de 2,5 de largura. Então, vou dobrar aqui e vou costurar todo o meu tule e já volto aqui para a gente fazer a nossa barrinha juntas.
Então, agora que nós já temos a nossa rendinha toda franzidinha e o nosso tule com a nossa canaletinha já costurada. Então, o nosso tule, a gente sempre tem aqui a possibilidade de fazer 3 camadas ou até 4, se você abrir a camada da dobra. No caso aqui, eu sugiro você fazer o seguinte, apenas 2 camadas, tá? Para não ficar muito fininho, né? A costura aqui no tule de um lado só, né? Costurando com uma camada só. Então, eu vou sugerir para você costurar assim, dessa forma, 2 camadinhas de rendinha, tá? Então, uma camada de renda nós vamos costurar na parte aberta do tule, que vai ser essa daqui, que a gente vai juntar as 2 camadas abertas e vai costurar aqui a nossa renda, dessa forma. E depois, mais uma camadinha de renda, que vai ficar na nossa parte fechada do tule. Então, vão ser 2 camadas de renda. Então, quanto de renda eu preciso ter para costurar no meu tutu? Se você for fazer dessa forma aqui, fazendo 2 camadas de renda, você precisa ter o dobro do comprimento do seu tule. Então, por exemplo, esse meu tutu aqui tem 8 metros de tule. Então, eu preciso ter 16 metros de renda franzida, já franzida, né? 16 metros dela prontinha, assim, franzidinha. Se eu quisesse fazer um tutu com 10 metros de tule, então seriam 20 metros de renda franzidinha. E assim vai, tá? Agora, se você não quer fazer com muita renda, porque ele vai ficando mais volumoso, né, gente? Quanto mais renda, mais volume. Então, se você não quer fazer ele com tanta renda assim, com tanto volume, costura junto, né? As 4 camadas juntas, e aí você vai pegar a sua renda e vai fazer uma camada só, tá? Ele já vai ficar bem volumoso, porque a própria rendinha já vai dar um volume legal. Então, aí, nesse caso, você vai usar a mesma quantidade de tule. Então, 8 metros de tule, 8 metros de renda, tá bom? Então, a quantidade aqui fica opcional de acordo com o que você quer fazer. No meu caso, eu vou fazer 2 camadas de renda, então eu vou usar o dobro da quantidade de tule. Então, aqui é bem simples, da mesma forma como a gente costuraria a fita, né, de cetim ou qualquer outra coisa, a gente vai costurar aqui, ó, na barrinha do nosso tule, a gente vai costurar a nossa rendinha. Prontinho, a barrinha já está costurada dos 2 ladinhos, né? As 2 camadinhas aqui, ó, de barrinha já estão costuradas. E aqui está a canaletinha do meu elástico. Então, agora eu vou passar o elástico em todo o meu tutu e já volto para mostrar para vocês como que ficou. E prontinho, finalizamos o nosso tutu. E olha só como ele fica fofinho, né, gente? Esse acabamento, ele fica muito fofinho. A nossa barrinha com rendinhas. Fica assim o nosso tutu.
Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Um super beijo para você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!